Poder estar juntos e ver Deus fazendo na vida dos pequenos e de nós, os pais, né? É tão bom isso. Nós estamos tendo hoje, lá na nossa igreja em Vila Mariana, na sede, Igreja Batista do Povo, o encontro de missões. Estamos com vários missionários lá. A Igreja Batista é uma igreja que envia missionários para vários lugares do mundo e tem parceria com várias entidades de missões, né? Entidades missionárias. Hoje nós estamos com mais de 100 missionários espalhados. Então, é típico da Igreja Batista, né? Missão. Vamos trabalhar o campo. E quando a gente para refletir sobre missões, há coisas que no decorrer do tempo, eu não sei se é porque a gente vai ficando muito tempo na igreja, e ficando muito tempo na igreja, a gente para de fazer aquilo que é importante e começa a fazer coisas urgentes. E aí, fazendo coisas urgentes, a gente esquece daquilo que é importante. E aí eu queria meditar com cada um de nós sobre quando a missão falha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1. Porque vivemos dias em que a missão tem falhado na vida de muitas pessoas. E por inúmeras questões. E eu queria meditar nisso porque eu acho que é fundamental para todas as áreas das nossas vidas, quando a gente consegue entender como não deixar um projeto falhar, como não deixar um sonho falhar, como não deixar uma ideia falhar. E a palavra do Senhor diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso aqui é Paulo falando. Olha, Paulo está falando para cada um de nós, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós estamos fazendo aqui não é uma coisa que não tem controle, é descontrolado, não tem intencionalidade, é racional. Sabemos o que estamos fazendo aqui. E por nós estarmos sabendo o que estamos fazendo aqui, nós temos que entender o que nós queremos de Deus e o que nós sabemos que Deus quer de nós. Porque se a gente sabe o que Deus quer para nós, mas nós não fazemos aquilo que Deus quer para nós, a gente vai estar em conflito. E é o que mais acontece nesses dias. Pessoas que estão lutando contra Deus. O número de pessoas que são Jacós. Jacó significa lutar contra Deus. Aquele que luta contra Deus. Estava conversando nessa semana com o Rabino, e o Rabino disse assim: Fernando, você sabe a máxima? 3 judeus estão discutindo e eles vão sair com 4 opiniões. Porque nós judeus estamos sempre brigando com Deus. E já é consciente. Já é algo que, não, isso é cultural. Assim, a gente vai estar sempre brigando. A gente é Israel e a palavra Israel é isso. Saiu de Jacó enganador para Israel, aquele que luta contra Deus. E essa semana está sendo uma semana muito intensa no mundo judaico, porque no dia 22 e 23 começaram as celebrações do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E no Ano Novo Judaico, você tem aqueles 2 dias em que celebra o Ano Novo, e em seguida vem 10 dias, que é o Yom Teruah, que são os 10 dias de preparação para o Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. Era aquele único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, ia lá fazer a unção com o sangue do sacrifício. E ali ele fazia aquele sacrifício ali, e ele orava por toda a nação, dizendo: Senhor, que nesse novo ano que está chegando, nós possamos ter um ano livre de todo mal, que tenhamos um ano de prosperidade, que tenhamos um ano de colheita, que tenhamos um ano de sabedoria, um ano de tudo isso. E ali o sacerdote ele orava e ele abençoava todo o povo. E aí eu perguntei pro Rabino: qual que é a sua expectativa para esse ano? Aí ele: você sabe que para nós a gente só pede perdão uma vez no ano. Então, assim, estamos agora seguindo um protocolo. 2 dias de Rosh Hashanah, 10 dias de Yom Teruah, e aí vem o Yom Kippur, vai tocar as trombetas em todos esses dias, e aí a gente vai ver as portas se abrirem para o próximo ano, e a gente vai ser abençoado, independente do que fizermos. E assim está sendo a vida cristã de muitos também. Independente do que eu fizer,
Deus vai me abençoar, porque Deus me ama, Deus tem misericórdia, então não tem problema se eu peco, se eu continuo na prática do pecado e a minha vida continua assim. E nós estamos assim, a verdade é essa, a igreja está assim, sabe? Nós nos colocamos dentro desse meio porque aquele que está em pé cuide para que não caia, essa é a verdade. E nós muitas vezes nos tornamos impacientes. Na quarta-feira, na célula, o Nardelli trouxe uma instigação ao grupo que foi muito interessante, que ele falou assim: quando você não está bem e você tem que fazer algo para Deus, como você reage? Eu estou traduzindo, eu não vou lembrar com exatidão, mas quando você não está bem, como você reage para fazer aquilo que Deus está te mandando fazer? E às vezes é muito difícil nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, não estando bem. Ou se nós temos uma falta de esperança, uma falsa convicção, como aquele grupo de amigos meus disseram: não, a gente sabe que vai abrir as portas para o ano novo, não importa o que eu fizer, já vai estar tudo pronto. E a nossa vida vai sendo dessa forma. Uma vida que Deus tem que estar no controle, mas eu posso estar de uma forma inconsequente, modo inconsequência, Deus no controle. E assim está sendo. Mas por que isso acontece? Porque o versículo 2 é o versículo de desafio para todos de nós, que causa o fracasso na missão. E não vos conformeis com este século, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, não vos moldure, não vos coloque em padrões mundanos que não temem a Deus, em comportamentos mundanos que não temem a Deus, que é o versículo que João fala: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas Deus está no controle, não importa o que eu pense, não importa o que eu faça, Deus está no controle, então eu posso pecar. Eu posso continuar pecando, eu posso continuar a minha vida de amar o mundo, de amar as coisas do mundo, porque no final das contas, eu não gosto de desconforto. Para que eu vou entrar no desconforto de não me conformar com este mundo, se todo mundo faz assim? Se todo mundo faz assim, se tudo que está sendo falado é assim, inclusive, pastor, você nem viu, mas teve 30 pastores no mundo que disseram que Jesus ia voltar no dia 23. Esses 30 pastores estão escondidos hoje, porque Jesus não voltou no dia 23. E eram pastores de renomes, inclusive do Brasil. Só do Brasil tinham 10. E tinha um do Brasil que ele tem enchido estádios e tem feito grandes coisas. E ele disse que é profeta do Senhor. E ele falou assim: só houveram 3 pessoas que nem Salomão. Eu, Salomão. Eu digo, cara, é impressionante a humildade desse homem. E assim... E as pessoas, glória a Deus, aleluia, que revelação. Por quê? Porque as pessoas, sabe, elas não buscam a Deus para entender o que é falso profeta, o que é falso apóstolo, o que é falso mestre, o que é falso pastor. A Márcia na célula trouxe um versículo, e esse versículo ele é bem interessante, porque ele mostra o comportamento de Deus versus o nosso comportamento, que é Deuteronômio 7, versículo 22. Abre lá Deuteronômio 7, 22. Esse versículo é bem interessante porque às vezes a gente cria um Deus parecido conosco. Se eu sou ansioso, meu Deus é ansioso. Se eu sou apressado, meu Deus é apressado. Se eu sou uma pessoa que estou conformado com o mundo, meu Deus é conformado com o mundo. E o cristianismo moderno, ele entra num estado de criar o seu próprio Deus, o seu próprio culto e a sua própria maneira de servir a Deus, que esquece a missão, esquece o propósito. E lá ele fala assim, que Deus não vai tirar as nações de uma vez, mas pouco a pouco. 7:17, né? Obrigado, Márcia. 7:17. Então, você vai pegar e vai ver que Deus, pouco a pouco... Poxa Deus, eu não gosto disso, eu gosto de urgência, sabe? Just in time, que seja rápido, que seja eficiente. A gente coloca Deus numa situação de não eficiência, porque Deus muitas vezes ele fala assim, não, é pouco a pouco, no passo das ovelhas, calma, é na paciência que vocês terão a salvação de vocês. E você diz, mas meu Deus, para que eu tenho que ter paciência?
Senhor, o Senhor não entende, vivemos num mundo que não é para ter paciência, vivemos num mundo que não é para ser assim tão demorado, tudo é urgente, tudo é muito rápido, Senhor, eu quero que as coisas sejam assim. E a gente lê um versículo desse, pouco a pouco, vai contrário muitas vezes à nossa racionalidade, vai contrário à nossa expectativa. Senhor, por que as coisas não acontecem? Porque pouco a pouco, Deus, Ele está trabalhando em cada um de nós, de formas diferentes. Trabalhando nos nossos casamentos, trabalhando no nosso comportamento como pessoa, trabalhando no nosso individualismo, porque às vezes é uma luta estar casado, às vezes é uma luta ser pai, às vezes é uma luta ser mãe, às vezes é uma luta ser tio, às vezes é uma luta servir a Deus, porque nós temos uma expectativa daquilo que Deus tem que fazer, e Deus, Ele olha para nós e Ele diz assim, olha, a única coisa que eu quero que você faça é obedecer, mas você não tem como obedecer se você não mudar. E mudar está muito relacionado ao que Paulo fala aqui, apresente o seu corpo por sacrifício vivo, se entregue. Mas se eu não quero me entregar a Deus, porque eu tenho áreas da minha vida que eu não quero que Deus toque, é difícil obedecer. E aí os gabinetes ficam cheios de pessoas procurando aconselhamento, aí você vai ter os psicólogos, os psiquiatras cheios, por causa de pessoas que estão lá achando que tem problemas na mente. E isso é uma coisa interessante. Eu estava conversando com um psiquiatra essa semana, lá da sinagoga, e ele falou uma coisa assim, como é que um psicólogo ou um psiquiatra tem clientes? Se as pessoas estiverem com a alma saudável, eles vão ter clientes? Sim ou não? Não, é óbvio. Se as pessoas estiverem sãs, saudáveis, eu não tenho cliente. Mas se eu descobrir uma vírgula de problema na cabeça do indivíduo, eu vou ter um cliente por um ano. E por que eu não vou ter um cliente por um ano? Eu tenho que ter um cliente por um ano, porque esse é o meu trabalho. É isso que me sustenta. E aí ele me disse uma coisa, ele disse assim, Fernando, você já parou para pensar sobre o poder das letras? Aí eu disse para ele, olha, eu já tinha lido sobre isso, mas eu não tinha parado para ir a fundo nisso daí. Vá a fundo nisso daí. E aí ele tinha me dado uma missão, imprimir uns versículos bíblicos para colocar dentro dos balões. Aí eu disse, caramba, esse é um bom momento então, para eu procurar qual que é a melhor fonte para que eu possa imprimir, para que as pessoas quando leem, possam ler e entender rapidamente o que estão lendo. E aí eu descobri uma coisa fascinante. Vários artigos falando sobre a capacidade de você colocar fontes em que você vai ter dificuldade de entender, e você tendo dificuldade de entender para ler, você acha que você está com dislexia, você acha que está com um problema mental, você acha que está com TDAH, você acha que está com tantas coisas, e você vai procurar o especialista vai dizer, você precisa de remédio, sendo que intencionalmente era aquela fonte que tinha o interesse de provocar. Às vezes em consultórios, eles mandam você ler determinado texto que está numa fonte que você não entende bem, e mesmo estando alta a caixa da fonte, você não entende bem porque o objetivo daquela fonte é confundir sua visão. Aí eu descobri que tem fontes para crianças de 4 a 6 anos, fontes, né, Hannah? A Hannah é pedagoga, ela sabe bem disso. Então, a gente vê que intencionalmente até as fontes são criadas para as pessoas não saberem ler e provocar uma desatenção nas pessoas. E provocando uma desatenção, vão no psicólogo, vão no psiquiatra, você está doente, beleza, tem um cliente por um ano. E aí, a gente esquece que não vos conformeis com este mundo. Eu não declaro, eu tenho saúde, eu não declaro, eu tenho cura, eu não declaro, o sangue de Jesus me lava, o sangue de Jesus me transforma, eu não declaro isso, eu não declaro que o culto é racional, que eu não estou sendo manipulado, que eu estou buscando a Deus, porque eu quero buscar a Deus, porque Deus faz parte da minha agenda, porque Deus faz parte das minhas prioridades. Eu não estou buscando só por um culto religioso, ou porque eu estou esperando que no próximo ano tudo seja saudável, porque eu sei que eu não preciso fazer mais nada, eu já fiz a minha parte, já cumpri meu papel do roteiro e está tudo pronto. Meus queridos, vivemos em dias em que o engano está muito forte, e não são somente naquilo que é o óbvio, falsos mestres, falsos profetas, falsos enganadores, que vão fazer milagres e não sei o que. Não, nos consultórios também tem engano, nas salas de direito, vocês entendem bem, há muito engano.
Há engano de todos os lados. De todos os lados você vê engano hoje. E aonde está o discernimento para você não ser enganado? A palavra do Senhor, ela diz claramente: e não vos conformeis com este século. Não atente para qualquer palavra que é dita para você. Teste a palavra, teste a fonte, teste se aquilo está te fazendo amadurecer, está te fazendo fortalecer, está te fazendo querer mais Deus, ou está te afastando de Deus, das pessoas e de tudo. Porque 30 pessoas disseram que Jesus ia voltar na terça-feira, que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, seguidas por milhares de pessoas, com vários seguidores, com vários engajamento, mas é tudo do inferno. E as pessoas não têm discernimento para discernir se aquilo é bom ou não, porque não se entregou como um sacrifício vivo para Deus. E quando não se entrega como um sacrifício vivo para Deus, é melhor aceitar aquilo que me dá uma brecha para continuar pecando. Hoje queremos seguir líderes que nos deem brecha para continuarmos pecando, porque falar contra o pecado não é uma coisa boa para muitos. Falar contra coisas que mexem com a nossa estrutura interior, porque muitas vezes a gente se acha muito santo, a gente se acha muito maduro espiritualmente, e aí a gente se esquece de princípios importantes da palavra do Senhor, que Jesus, ele pega os seus discípulos, ele manda os seus discípulos e diz: eu dou autoridade para vocês, expulsem demônios, curem, vão lá e façam. E os discípulos voltam da missão. Quando eles voltaram: Senhor, os demônios nos sujeitavam, Senhor, nós vimos isso, as coisas aconteciam. Aí Jesus fala: olha pessoal, eu vi Satanás cair do céu, eu vi Satanás cair do céu, por isso eu dei autoridade para vocês. Mas tem um detalhe, abra lá em Marcos 6,31. Às vezes o diabo, ele tem uma estratégia muito interessante para conosco. Para nos manter no engano, para nos manter nesse ciclo vicioso, ele nos mantém cansados. O enfado da alma tem mortificado o bom senso. E muitas pessoas que têm dons, que têm talentos, estão guardando eles na gaveta, porque o diabo está cegando a influência que essa pessoa tem para alcançar outros para a cura. Se você vê em Marcos 6,31, vai dizer que havia muita gente indo e vindo, porque os discípulos tinham acabado de chegar da missão, mas Jesus, ele pega e diz assim: vem comigo, vamos para um lugar para descansar. Como você descansa em Deus? Essa é a minha pergunta. Para nós colocarmos o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, nós temos que aprender a descansar em Deus. Como é que você descansa em Deus? Talvez, se a gente olhe para a história de Ana, que nós falamos algumas semanas atrás, quando Ana estava orando, ela orou várias vezes, mas não teve nenhum momento como aquele último que ela orou, em que a Bíblia diz que quando ela se levantou, o semblante dela mudou. Às vezes nós temos que insistir na oração até que o nosso semblante mude, até que ao levantarmos nós tenhamos total certeza de que nós fizemos a oração que Deus queria que nós fizéssemos, até nós termos total certeza de que finalmente a gente se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque existe essa palavrinha santo e nem todo mundo quer ser santo. Santo é separado para Deus, é lutar contra o pecado. Eu não quero pecar, eu não quero desagradar a Deus, eu não quero essa vida mundana na minha vida, eu não quero essa influência negativa de padrões anti-Deus, anti-Jesus, que me fazem continuar mentindo, roubando, furtando. Nem sempre o furto é de objetos ou coisas, às vezes é de esperança, às vezes é de sonhos, às vezes é de fé. Quantas pessoas matam a fé dos outros? E uma das coisas que nos gabinetes pastorais a gente mais escuta é de pessoas que vão lá pedir conselhos, muitas vezes chorando e clamando e dizendo assim: pastor, uma pessoa da igreja chegou para mim e me falou isso e matou a minha fé, de dentro da igreja. Porque às vezes a gente é muito impulsivo, às vezes a gente, acha que entende as coisas.
E a gente está pegando aqui, Jesus enviou os seus discípulos, ele leva os seus discípulos para descansar, e de repente, alguns dias depois, isso está no mesmo texto, tá? Ali em Marcos capítulo 9, vai lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 14 a 32. Quando a gente começa a sentir que a gente tem muita fé, muita unção, muita graça, muito poder, a gente esquece que nós não temos nada, mas é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. A nossa dependência vem de Deus. Nenhum de nós. O meu título pastoral não me dá poder nenhum se não for Deus. Sabe, o conhecimento teológico não me dá nada se não for revelação de Deus, porque não há quem tenha mais experiência de sinais e de palavra do que o próprio diabo. O diabo conhece a palavra de ponta a ponta, mas não tem revelação. Se você pega um professor da USP de teologia, que não confia em Deus, que é ateu, ele sabe mais a Bíblia do que eu. Na letra, mas na revelação é só quando nós temos uma atitude de Ana, em que a gente se prostra e clama ao Senhor, e se entrega a Ele, e diz: Senhor, que não haja mais na minha vida nada que impeça o Senhor de me falar a Tua vontade. Senhor, que eu seja santo. Senhor, que eu seja agradável a Ti. Você já parou para pensar se você é agradável a Deus? Sabe, às vezes a gente se preocupa tanto em ser agradável aos outros, que a gente não se importa se é agradável a Deus. E existe um protocolo para você ser agradável uns aos outros. Olha, para você ser agradável à pessoa, escove o dente, sabe, não grite na orelha do outro, que o outro não gosta que você fale gritando, sabe, não. E como é que a gente é agradável a Deus? A gente é agradável a Deus sabendo que Deus sonda os nossos corações o tempo todo. E porque Ele sonda os nossos corações o tempo todo, Ele vai buscar em nós obediência. E essa obediência requer de nós sacrifício. E não existe sacrifício sem abrir mão de alguma coisa. E talvez essa seja a luta de todos nós, do cristianismo moderno. A gente quer Deus fazendo as coisas em nós. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos o poder de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas nós não estamos dispostos a obedecer a Deus nos pequenos detalhes, que é o que Ele nos orienta. E descansar é uma delas, porque é no nosso cansaço que a gente perde a lucidez, é no nosso cansaço que a gente começa a agir de uma forma incoerente muitas vezes. Isso você vai ver lá em Marcos 9,14. Em 9,14, um jovem lunático está endemoniado. Acabaram de voltar da missão, acabaram de ver demônios sendo expulsos, acabaram de ver cura, mas nesse determinado momento eles não conseguiram expulsar um demônio. Isso é forte, que frustração. Como o demônio não sai quando eu estou expulsando? Eu acabei de vir da missão. E qual que é a mensagem que Jesus fala? Porque os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, me diz, por que eu não expulsei o demônio? E Jesus, ele fala uma coisa que abala a mentalidade dos discípulos: porque vocês não têm fé. Mas a gente foi enviado, Senhor, a gente foi enviado, a gente estava lá expulsando demônio, a gente estava lá curando. Vocês estavam fazendo isso pela minha autoridade, mas não é porque vocês tinham fé. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão acontecendo conosco porque nós temos fé. E se você realmente sonda o seu coração, se você realmente é agradável a Deus, se realmente você tem um culto racional, você sonda para ver se você tem fé. E como é que eu sei que eu tenho fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, sem leitura da palavra não tem como ter fé. Ah, pastor, mas eu escuto um monte de mensagem durante a semana. Não é a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. 7,17, Deuteronômio 7,17. Pouco a pouco o Senhor vai tirando essas nações de diante de vocês. Pouco a pouco. Esse pouco a pouco nos gera impaciência. Então eu quero orar um dia sim, eu leio a Bíblia um dia sim, o outro não. Eu quero buscar Deus um dia sim, o outro não. É pouco a pouco. Oh Deus, eu não entendo porque uma oração foi respondida, mas logo em seguida veio a derrota. Os discípulos mostraram isso, acabaram de vir, todos cheios. Eu estou aqui, vi um monte de coisa acontecer porque eu orei. E Jesus disse: você não tem fé. Sabe? A frustração de muitos cristãos é porque eles acham
que a comunhão com Deus, ela pode ser feita de qualquer forma. Como eu agrado, como eu sou agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é intencionalmente, na minha agenda diária, eu vou buscar a Deus. Intencionalmente, na minha agenda diária, eu vou ler a palavra. Intencionalmente, na minha vida diária, eu vou louvar a Deus. Intencionalmente, na minha vida diária, eu vou agradecer a Deus. Intencionalmente, eu vou buscar ao Senhor, porque aquilo que é o básico da disciplina espiritual é o que a gente mais erra. A gente mais abandona aquilo que é o que deveria ser constante nas nossas vidas. E aí você começa a questionar: mas eu não estou entendendo porque eu estou tendo tantas derrotas. É porque você é inconstante. É porque você não é uma pessoa que está entendendo que Deus é uma pessoa e essa pessoa te ama, e porque Ele te ama, Ele te põe à prova para checar se o seu coração é totalmente dele, porque o teu coração pode estar dividido. Eu posso estar amando a Deus aqui, mas amando um monte de outras coisas. E aí, a gravidade de uma frustração na fé, sendo que não tem fé, está vivendo sob a autoridade de Deus. Porque se você não lê a Bíblia, você não vai ter a fé que a palavra do Senhor diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você vai dizer: mas e Abraão? Bem, Abraão ouviu a voz de Deus, é a palavra de Deus. Ele ouviu tanto e creu tanto na voz de Deus, que ele obedeceu numa situação muito mais difícil do que a nossa. Porque ele não tinha nada disso que nós temos de testemunho, dessa nuvem de testemunho, como diz lá em Hebreus capítulo 12, em que há uma grande nuvem de testemunhas. Então deixe todo o embaraço. E aí vem a questão: o que tem te embaraçado? É a opinião de especialistas? É a opinião de pessoas que não temem a Deus? É a opinião de pessoas que dizem: não, porque você tem que estar no lugar em que o negócio é urgente, o negócio funciona rápido, que é assim que é. Meus queridos, parece que às vezes a gente não olha o que acontece nas Escrituras. Jesus, quando ele andava na rua, as pessoas não saíam pulando sendo curadas. Jesus, quando andava na rua, os demônios não saíam pulando e sendo todos manifestos. Só acontecia alguma coisa naqueles que tinham a mentalidade, que ouviram o ensinamento e ouviram a palavra de Jesus e chegaram até Jesus e disseram: Senhor, tem misericórdia de mim. Se nós não formos até Jesus, não funciona expulsar demônio, porque a Bíblia diz que se você expulsa um demônio, e se o demônio sai, e a casa está vazia, o coração está vazio, porque você expulsou, mas ele não ouviu mensagem nenhuma, Jesus não entrou no coração, a casa está vazia, está limpinha. O que o demônio faz? Volta com mais sede, e a situação daquela pessoa é pior. Então, quando você começa a inverter os papéis, você acha que a palavra é menos importante do que expulsar demônios. Não, se não tiver manifestação de demônio, não está tendo a presença de Deus. Na realidade, meus queridos, se não tiver a palavra do Senhor, não tem fé, e por não ter fé, não tem poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a todos que se aproximam do Senhor, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É intencional, é buscar, é querer Deus. E não vos conforme, e não vamos nos conformar, porque as notícias estão bombando aí, as pessoas estão perguntando: mas Jesus já vai vir mesmo? Porque aquele homem lá, que tem 300 mil seguidores, ele disse que Jesus ia voltar nessa semana e não voltou, e agora como é que fica? Como fica o quê? Você não tem nem que questionar. Mateus 24, surgirão falsos mestres e falsos profetas. Mas aquele homem não é um falso profeta, aquele homem não é um falso mestre. Por que não é? Se ele acabou de falar algo que é totalmente antibíblico. Ninguém pode pôr data na volta de Jesus, e todos nós sabemos disso. E mesmo assim, tem gente seguindo gente que está pondo data na volta de Jesus. Ou seja, parece que nós estamos nos conformando com palavras que geram polêmica, que geram multidões, que agradam os ouvidos. Sabe, palavras que são populares, e estamos esquecendo das palavras impopulares: não peque mais, seja santo, santificai-vos. Lembre-se que o Deus de vocês é um Deus que Ele sabe como agir com cada um de nós. A uns é rápido, a outros Ele é mais lento, mas no final das contas Ele vai chegar no mesmo propósito. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não erra, o nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus, Ele sabe como lidar com cada um de nós. Mas nós não somos assim muitas vezes.
Os discípulos acabaram de nos expulsar um demônio. Chegaram para Jesus: Jesus, nós fizemos tudo isso, o que aconteceu? E Jesus disse: vocês não têm fé. Foi pela minha autoridade que vocês expulsaram o demônio. O que eles fazem em seguida? Abram lá em Marcos 9:38. Aí é a situação da decadência cristã. Por que a missão falha? A missão falha porque quando a gente vê algo ou alguém fazendo aquilo que nós não fizemos, nós queremos barrar. O versículo ele diz lá em Marcos 9:38-40 que os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, nós vimos um homem expulsar demônios no teu nome, mas ele não nos segue, por isso nós dissemos para ele: pare. Quantas vezes nós estamos parando vidas de orar, vidas de terem um ministério, de fazerem as coisas de Deus, porque não estão aqui perto, não estão aqui, estão em outros lugares, estão em outros momentos, e dependendo da circunstância, não tem como estar presente. E a gente quer barrar, a gente quer parar, porque não está conosco aqui. Quem disse que só funciona aquilo que está sendo feito aqui? Quantas igrejas tem em Americana? Quantas igrejas tem em Nova Odessa? Quantas igrejas tem em Santa Bárbara? E Deus está operando, e Deus está fazendo. E isso nos faz pensar numa coisa, que nós temos uma facilidade muito grande de falar mal daquilo que nós não fazemos. O cara está expulsando o demônio, eu não expulsei, está aqui a experiência. Acabei de não expulsar, mas eu estou criticando aquele que expulsou. Está expulsando e ainda arruma uma desculpa. Ele não segue conosco. Ele não tem o mesmo pensamento, ele não tem a mesma visão. E isso é algo que é tão forte, que a gente vê que Deus ele tem nos chamado como dias de Noé, como Noés do nosso tempo. Nós somos chamados como Noés porque Noé era um pregador solitário. Ele pregava aos ouvidos e as pessoas não ligavam para isso. Eles estavam ali, sabe, ouvindo Noé pregar, e como simbolismo de tudo aquilo que Noé estava pregando, Noé estava construindo uma arca, e não era uma arca pequena. Virou um point de todo mundo: bora ver lá o barco do louco, bora ver lá o barco daquele maluco. Aí chegava lá perto e Noé pregava ao ponto de Jesus. Vamos lá abrir em Mateus capítulo 24, abram comigo, Mateus 24. Olha o que Jesus fala, Mateus 24, verso 37 e 39. Começando pelo 36. Mas a respeito daquele dia, sobre a volta de Jesus, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que nós estamos fazendo aqui é como se nós estivéssemos chamando as pessoas para a arca, para a salvação, para Jesus. Olha, se você se guardar no abrigo do Senhor, no esconderijo do Senhor, a arca do Senhor, que é o próprio Senhor, você vai ser salvo. Se você começar a entender que Deus quer te salvar, que os planos de Deus para a sua vida são planos de paz e de prosperidade, não de mal, você vai entender o Deus que você está buscando, que esse Deus ele não quer te sabotar, que esse Deus ele quer fazer você crescer continuamente. Ele não quer que você cresça e interrompa esse crescimento de tempos em tempos, mas quer que seja constante. E aí vem a questão de nós nos autoanalisarmos. Será que eu estou tendo uma maturidade de constância em que a minha vida cristã ela está evoluindo? Ou será que eu estou me fortalecendo em algumas áreas, mas outras áreas eu estou negligenciando? Porque o culto racional é algo pleno, é algo que pega todas as áreas. Se você pega hoje as notícias da televisão, são só notícias ruins. Mas às vezes sai uma notícia boa, que não é boa porque é trágica, mas ao mesmo tempo que é trágica, é inspiracional. Minha mãe estava contando nessa semana para mim uma cena que mexeu muito comigo.
Um cachorrinho tinha sido atropelado e ele morreu. E ele estava na rua. As pessoas estavam passando e aquele cachorrinho estava lá na rua morto. E ninguém fazia nada, deixava lá e os carros passavam e estava lá o cachorro terminado de ser atropelado. Um casal de cachorrinhos de rua, passando naquele lugar, quando eles viram o cachorro lá atropelado, eles foram lá, isso foi filmado na câmera, e começaram a puxar o cachorrinho atropelado e colocaram ele no canto. E aí eles ficaram ali do lado daquele cachorro que já estava morto, para que ninguém mais machucasse o que sobrou. Olha só o comportamento do cachorro, um comportamento de compaixão, um comportamento de misericórdia, um comportamento de alguém que diz assim: olha, eu me importo com o outro. Enquanto o ser humano estava sendo retratado só passando. Mas eu sirvo a Deus, mas eu falo em línguas, mas eu estou ali, eu estou fazendo isso. Mas quando é hora de agir nas pequenas coisas, o nosso cristianismo morre. Talvez no nosso culto racional de Romanos 12 ali, a gente tem que realmente entender se o que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Porque a missão falha quando a gente vangloria mais o nosso eu do que o nosso quebrantamento diante do Senhor. Quando a gente tem um coração em que é um coração tão racional para as letras, tão racional para aquilo que a gente acha que é importante, como os discípulos disseram: mas nós expulsamos demônios, mas nós curamos, mas nós fizemos isso. Mas na hora que foi realmente para colocar em prática a fé, não tinha fé. E é isso que é um chamado para que a nossa missão funcione e não seja um fracasso. Que nos momentos mínimos das nossas vidas, nós possamos colocar a nossa fé em prática. Porque o que faz sentido na nossa vida é a fé em prática. Teorias, há muitas teorias. Semanalmente eu escuto muitas teorias de pessoas que sonham e falam tantas as coisas que vão fazer, mas quando você cutuca para ver se está em fé, a fé ainda está em construção. E fé em construção, ela demonstra uma coisa: que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é o palco onde a fé se manifesta. É aqui na nossa mente onde os conceitos são formados. É aqui na nossa mente onde os sofismas, os raciocínios lógicos, os raciocínios enganosos, falaciosos se formam, e nós confiamos às vezes mais nesses raciocínios do que na palavra de Deus. Quando eu profetizo, a minha filha vai ser curada, o meu filho vai ser curado, o meu marido vai ser curado, a minha esposa vai ser curada, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Porque Tiago ele fala que aquele que não crê é semelhante à onda do mar que vai e volta. Como aquele que olha no espelho e depois que tira a visão do espelho não sabe como é que está. E às vezes a gente está andando assim sem saber como estamos, porque perdemos a referência, e a referência é Jesus, como diz a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então tem que ser algo constante. Pouco a pouco, a nossa vida vai sendo construída, a nossa fé vai sendo construída, e Deus vai provar a nossa fé em pequenos detalhes, para que possamos colocar em prática. É hora de nós voltarmos a levantar as mãos nos vizinhos e dizer: Senhor, cura os meus vizinhos, que eles te conheçam. Senhor, cura, sabe, os meus filhos, cura o meu casamento, cura, Senhor, a minha mente, que a minha mente está tão distraída, que está ouvindo coisas que não é para ouvir. Está acreditando, Senhor, em coisas que não deveria acreditar mais. Quantos de nós escutamos de pessoas que já estão anos na igreja, estão se tornando remissas, estão se deixando levar pelas opiniões de pessoas que estão esquecendo das coisas. Eu gosto de Romanos 12, que ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Porque com a missão falha, ela falha quando a gente não tem mais esperança de que Deus está fazendo as coisas. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é por aquilo que nós achamos que somos, por
coisas que penduramos na parede e aquilo retrata um pedaço de nós. Deus sabe na integridade quem é cada um de nós. Deus sabe na integridade o que são nossos temores, nossas incertezas, nossa insegurança. Nós não precisamos dizer isso para Deus, porque Ele sabe o que é. Mas Deus, Ele pede algo de nós. Transforme pela renovação a vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só vamos entender a perfeita e agradável vontade de Deus se nós tivermos fé para obedecer. Sem obediência, sacrifício algum é válido, porque a palavra do Senhor diz que obedecer é maior do que sacrificar. Mas às vezes nós achamos que sacrificar é mais importante. Às vezes nós achamos que o rito é mais importante. Às vezes nós achamos que coisas que não são o que nos fazem mudar em relação ao pecado são mais importantes. E quando o nosso pecado é confrontado, nós ficamos com raiva. Porque tem áreas das nossas vidas em que elas estão tão apegadas a coisas do mundo, a amor ao mundo, em que a gente prefere ter falsas esperanças. Não tem problema. É assim que funciona. Continua sendo assim mesmo. Continua com esse temperamento. Continua com essa língua. Continua com essa mentalidade. Porque é assim. Porque no final das contas, Deus vai te perdoar. Deus vai te curar. Deus vai te aceitar. Deus vai te receber. Não precisa mudar. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Isso é mentira do diabo. O evangelho de nosso Senhor Jesus é o evangelho que exige de nós mudança. Pequenas mudanças diárias, pouco a pouco, como a gente leu lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 17. Pouco a pouco. Quando Deus quiser que seja de uma vez, Ele fará de uma vez. Quando Deus não quiser que seja de uma vez, não será de uma vez. Mas mesmo assim, como diz no versículo 12, alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu não vou parar de orar porque algumas orações ainda não foram respondidas. Eu não vou parar de orar porque algumas promessas ainda não se cumpriram. Eu não vou parar de orar porque algumas coisas ainda não aconteceram. Mas eu vou me alegrar na esperança de saber que o Deus que eu confio está no controle, e por Ele estar no controle, a minha fé não é em vão. Amém. E aí eu vou colher as promessas do Senhor. Aí eu não vou interromper quem está fazendo a obra. Aí eu não vou achar que eu que tenho a graça superior de Deus e posso fazer as coisas, esqueço que tudo que nós temos é de Deus, e é por Deus, e é para Deus, para a edificação da igreja. Amém. Para a edificação da igreja. Porque as missões falham quando nós perdemos a nossa orientação, a nossa referência, que é Deus. Amém. Então hoje nós temos que voltar realmente a voltar a essa referência. Existe uma ala do judaísmo, porque as festividades estão em várias sinagogas, e tem sinagogas progressistas, ortodoxas, ultra-ortodoxas, então tem vários tipos. Eu tive com um pessoal que ele era progressista, e esse pessoal progressista, eles disseram assim: sabe uma coisa, Fernando, a gente não precisa mais da Bíblia. Cantando, dançando, fazendo as orações, fazendo tudo, se preparando para o Yom Kippur, para o dia do perdão, mas ele disse: a gente não precisa mais da Bíblia. Eu disse: mas por que você não precisa mais da Bíblia? Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Eu disse: e por vocês saberem o que tem que fazer, os que vêm depois de vocês, que não têm a Bíblia, e vocês estão ensinando a não ter mais a Bíblia, eles vão ter a referência de como fazer aquilo que vocês já aprenderam a fazer e não fazem? Porque se Deus deu escrito a palavra, porque Deus disse escreva, Deus disse para Moisés: escreva, para que seja memória para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, para que você ensine a cada um. E você diz que isso aqui não tem mais necessidade. Olha ao ponto que está chegando. Isso não está longe de nós. Nós cristãos estamos também caminhando para esse mesmo caminho. Achamos que só estarmos aqui juntos, isso supre a minha necessidade de ler a Bíblia. Porque eu estou lendo o versículo que está sendo posto aqui, eu já li a Bíblia da semana. Eu não preciso mais na minha casa eu ler a Bíblia. Meus queridos, isso é engano do diabo. Mateus 6,6.
Entra no teu quarto em secreto e teu Pai em secreto te recompensará. Mas você tem que fazer a tua parte em secreto. Isso é algo íntimo de cada um de nós. Porque nós estamos ficando fracos na fé e perdendo a missão. Porque nós estamos perdendo a referência do Deus que nós servimos. Nós achamos que o Deus tem que ser igual a nós. Nós achamos que o culto tem que ser segundo aquilo que nós achamos que tem que ser o culto. Nós achamos que a palavra tem que ser de acordo com aquilo que nós achamos que tem que ser a palavra. E às vezes nós esquecemos que é Deus que conduz cada detalhe das nossas vidas. E que pouco a pouco Ele vai tirando as nações que nos atrapalham. Pouco a pouco Ele vai tirando os empecilhos. Pouco a pouco Ele fortalecendo a nossa fé. Nós vamos vendo as orações que nós fazemos sendo respondidas. E quando essas orações forem respondidas, não serão tropeços para nós. Porque muitas pessoas caem após a bênção. Vide o povo de Israel. A Bíblia documenta tudo, cada detalhe. Quantas vezes se desviaram o povo de Israel após ver milagre do Senhor? Precisamos de milagres mais do que nunca. Mas mais do que nunca nós precisamos de fundamento nas nossas vidas, para que estejamos prontos para a mudança, para que estejamos prontos para obedecer ao Senhor, para que possamos estar prontos para ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém. Que é o nosso culto racional. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento e comece a orar. É um momento importante para cada um de nós. Talvez você tenha que declarar na sua vida: Senhor, eu tenho fracassado em algumas missões, eu tenho fracassado em algumas atividades, Senhor. E eu noto que é porque eu perdi a fé, que eu achei que a maneira que eu estava fazendo as coisas era por mim, mas eu esqueci que era porque a tua autoridade em mim é que faz as coisas acontecerem, e não é a minha experiência, e não é o meu conhecimento, e não é tudo aquilo de experiência que eu tenho, mas é tu, Senhor, a autoridade que vem de ti. E essa autoridade que vem do Senhor é o que nós temos que buscar diariamente, é o que nós temos que querer diariamente, para que nós possamos, estando próximo de Deus, porque a Bíblia diz: Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus. E aí nós vamos ter um coração que ama, e um coração que ama faz a missão que Deus quer, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se essa é a vontade de Deus, é a nossa vontade também, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos, que os nossos colegas, que os nossos clientes, que os nossos parceiros, que o Evangelho chegue em cada um deles. Aleluia. Porque é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Vamos cantar essa canção e em seguida oramos. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus
pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra.
acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.